Olá, pessoal da Libras, tudo bem? Então, dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos ver um pouco da estrutura de Libras. E para isso, nós vamos estudar os parâmetros para a formação de sinais. Falar com as mãos é combinar elementos para formar as palavras e essas formar as frases em um contexto. Esses elementos na Libra são conhecidos como parâmetros e eles se combinam, principalmente com base na simultaneidade das coisas. São eles, primeiro, gente, ponto de articulação. O que significa isso? É o lugar onde o sinal é feito, tocando alguma parte do corpo ou não, né? Ou um espaço neutro vertical. Seria no meio do corpo, a cabeça, na frente, horizontal, né? Enfim, seria isso aí. Então, ponto de articulação é o local aonde o sinal é inserido, é feito, ok? Tá. Segundo, configuração das mãos. Configuração das mãos, pessoal, é a forma das mãos, tá? O sinal pode ser feito pela mão predominante. Quem usa a mão direita vai fazer com a mão direita e os destros, né, que são os destros, e a esquerda para os canhotos, tá? Ou pelas duas mãos, né? Quando eu vou fazer, por exemplo, sinal de árvore e outros, eu uso as duas mãos. Alguns sinais podem ter a mesma configuração das mãos, né? Então, eu posso ter lá a mesma configuração da mão e eu usar para diferentes determinações. O que vai variar? O lugar, né, do corpo ou do espaço que eu vou estar produzindo esse sinal. Então, repetindo, alguns sinais podem ter a mesma configuração das mãos, mas serem produzidos em lugares diferentes do corpo ou espaço neutro. Por exemplo, o sinal de aprender, de sábado e desodorante, a forma da mão é a mesma, só que cada um é sinalizado num local diferente, ok? A mesma coisa ocorre com o sinal de spray. Ele tem a mesma configuração da mão e são realizados em pontos de articulação diferentes, né? Aqui no caso na testa, na boca, na axila e assim por diante. Bom, gente, terceiro, movimento. Movimento, os sinais podem ter movimento ou não. Vocês viram isso na hora que vocês já aprenderam o alfabeto manual, que eu tenho algum sinal, o A eu não tenho movimento, né? E o H eu tenho movimento. Então, alguns sinais têm movimento, outros não. 4, expressão facial corporal. Gente, é extremamente importante para a compreensão real do sinal. Então, a expressão facial, a expressão do meu rosto ou do meu corpo, ela vem complementar o sinal, tá? Essa expressão facial corporal, elas dão entonação da língua de sinais e determinam o significado da mensagem. O 5, orientação e direção. Então, direção da palma da mão na execução do sinal. Por exemplo, os verbos ir e vir, eles se opõem em relação à direção, tal como os verbos subir e descer. A Libras possui ainda algumas características que merecem destaque, pessoal, que são elas: iconicidade e arbitrariedade. Eu já havia mencionado para vocês. A modalidade gestual, visual, espacial da Libras, ela leva muitas vezes as pessoas a pensarem que todos os sinais são um desenho do ar, daquilo a que se referem. É claro que, em função da natureza linguística, a realização de um sinal pode ser motivada pelas características do dado da realidade que representa, mas isso não é regra. A grande maioria dos sinais de Libras é arbitrária, ou seja, não mantém nenhuma relação ou semelhança com aquilo que se refere, tá? Assim, para ficar claro, vamos conhecer alguns conceitos que são iconicidade, são sinais icônicos, todos aqueles que têm ou alguma alusão ou reproduz a imagem que se refere.
Por exemplo, casa. Normalmente, a gente, sem saber Libras, quando a gente sinaliza casa, a gente já entende que seja casa. E sinais arbitrários da arbitrariedade é quando o gesto não faz alusão nenhuma à imagem do seu significado. Ao seu significado, né, gente? Não tem nenhuma alusão ao significado que representa, ok?